Salve, rapaziada, João Messias Júnior na área, vídeo de número 56 do canal, cujo tema vai ser Mulheres da Pesada, e que eu vou falar de trabalhos com bandas que possuem mulheres em sua formação, né, meu? Então eu escolhi duas bandas nacionais, duas bandas internacionais, além de uma participação muito especial. Quer saber de quem eu vou falar? Passa a vinheta e o papo continua! Salve, camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim, João Messias Júnior na área, vídeo de número 56 do canal, cujo tema, como eu falei lá no Abre, são garotas da pesada. E eu vou falar de bandas que possuem mulheres em sua formação, né, meu? São as mulheres aí cheias de atitude, que fazendo muito barulho, né, meu, no nosso cenário. Barulho de energia positiva, é claro, né, meu? E antes de eu começar a falar dos vídeos, eu tô muito bem vestido hoje com a camisa do Curitiba do Paraná, que embora não esteja fazendo um bom campeonato brasileiro, não vamos negar que essa camisa é muito bonita. Vamos falar de música, rapaziada. E eu vou começar falando dessa banda aqui, ó. Warlock, Hellbound, que a gente tá ouvindo de fundo. O Warlock foi uma banda que surgiu lá nos anos 80, né? E como muitos de vocês sabem, né, meu? Foi a banda que mostrou a loiríssima Doro Pesch para o mundo do heavy metal, né, meu? Esse aqui é o segundo disco da banda, ele é de 1985. E o que chama atenção, né, meu, é que é o inverso de que está acontecendo no cenário atual hoje, né, meu? Esse disco eu vou começar falando de uma coisa negativa dele, tá? A gravação dele não é boa, cara. Esse disco ele tem uma gravação muito ruim. Eu não sei se foi a gravação, ou foi a mixagem, ou foi a masterização. O fato é que a gravação desse disco ela não soa legal. Então, mas é o contrário do que acontece hoje, né? Que muita banda ruim tem gravação boa, né? Então, ainda bem que o disco é muito bom, né? E o que eu posso falar desse disco, né, meu? Esse disco ele bebe na fonte do heavy clássico, né, meu? Então, ele é pesado, ele é melódico, ele tem uma preocupação muito grande com fazer melodias marcantes e grudentas, né, meu? Então não é um disco, embora ele seja pesado, ele não é um disco visceral. Então ele chama atenção pela qualidade dos arranjos, pela preocupação com as melodias. Dá a impressão que quando esse disco foi composto, eles queriam que cada melodia que empregada nesse trabalho ela fosse grudada no ouvido de quem adquirisse o vinil ou o cassete afins, né, meu? E é um disco que ele é repleto de pontos positivos, assim, de músicas, né, meu? Ele é um disco que você ouve ele de cabo a rabo diversas vezes. Você tem o prazer de virar ao lado do disco, né, meu? Você sente prazer quando alguém chega em você e fala: ô fulano, vira o disco ali. E você vai virando ele infinitas vezes, né, meu? Então, tem muitas músicas legais, como Earthshaker Rock, que ela é aquela música que te faz erguer os punhos assim, né, meu? Down Out, que ela é bem hard, contagiante. Out of Control, que é aquele momento para tudo que eu sempre digo. Time to Die é voltado ao metal tradicional. Shout It Out é aquela feita para banguear, que você soltar os cabelos. E Catch My Heart, ela é a balada que encerra o disco. E ela encerra o disco de forma bem positiva, embora ela seja uma balada bem baixo astral, mas ela coroa esse belo trabalho, lançado em 1985, né, meu? E vale lembrar, assim, que o Warlock, ele sempre teve algumas mudanças de formação, então alguns desses músicos aí depois trabalharam com Udo, depois trabalharam com Rage, foi uma banda que sempre teve mudança de formação, né, meu? E o Warlock, ele teve um problema de direitos com o nome, né, meu? Foi numa dessa que a Doro acabou se lançando como uma artista solo, né, meu? E a carreira solo dela, embora tenha tido bons discos como Force Majeure, Warrior Soul, eu acredito que nada chegue aos pés do primeiro período do Warlock, e em especial desse álbum aqui, ó, Hellbound. Que se você for fã de metal tradicional, vá atrás. E o segundo disco que eu vou falar hoje é esse aqui, ó, Commander of Chaos, da vocalista Wendy Williams. Eu lembro até do Ricardo Batalha, ele fez na coluna dele lá, que ele falava, acho que era doidona, né, meu? E a Wendy Williams, quem vê, né, a capa dos discos, né, ela ficou conhecida
ela trabalhava como atriz, né, meu? Então ela apareceu naquele filme Reformatório de Mulheres, ela apareceu inclusive no MacGyver, no Profissão Perigo. Tem um episódio que ela aparece também. Então ela ficou conhecida pelo Plasmatics, que ela mostrava o corpo dela, ela exibia um moicano e tal, né, meu? Mas esse Commander of Chaos aqui, ó, é um disco muito bacana, que sexismo à parte, a parte musical desse disco aqui é fodástica, meu, porque o que a gente tem aqui é aquele que eu posso dizer que é um metal direto, ou como dizer que é um heavy roll, né? Pesado, direto, soco no peito aqui, ó, sem aquela preocupação de fazer melodias bonitinhas, só a preocupação desse disco é fazer a gente bater a cabeça, né, meu? Então ele já começa assim, você pode ouvir já, How Hey Live to Rock, que ela abre o disco, você já faz assim, ó, Going Wild, é aquele momento para tudo. E aí tem Bad Girl, que ela é bem grudenta, e esse disco ele tem dois covers muito legais, cara, que são Ain't None Your Business, do Kiss, que ficou bem mais visceral que a versão original, e Jailbait, do Motorhead, que ficou muito próximo à versão da turma comandada pelo Lemmy. E é um disco muito legal, né, meu? Eu fico triste porque hoje a Wendy não tá entre nós, né? Ela acabou cometendo suicídio. E quando você ouve discos como esse do Commander of Chaos, até mesmo os discos do Plasmatics, você percebe que era uma banda, e ela mesma, né, era para ter conseguido muito mais na carreira, cara, porque era um trabalho de muita qualidade. Embora ela era reconhecida como a cantora de shock rock, né, que era o visual, que chocante e tal, a música era muito melhor do que o visual, vamos falar a verdade, né, meu? E antes de eu falar das outras duas bandas, segue o depoimento pra lá de especial da Tibé, vocalista do Agony, eu já volto. E aí, galera, tudo bem? Eu sou Elizabeth Queiroz, mais conhecida como Tibé, e você que me conhece sabe que eu já venho no rock and roll há muito tempo, desde os anos 70. Participei de bandas importantes como o Made in Brasil, como o Tutti Frutti, que são bandas icônicas, né, assim, da época. E em 1990 eu lancei o Ajna, tá? Assim, na época eu era assessora de imprensa da Dynamo, um bar de rock incrível de São Paulo, e foi o começo do thrash metal em São Paulo. Eu era assim, assessora assim, de imprensa e assim trabalhava lá na Dynamo e tinha um estúdio, a gente acabou montando assim uma banda lá. Na época também eu fui editora-chefe junto com o André Pomba da revista Dinamite, uma revista que foi muito importante nos anos 90. O Ajna tem 4 trabalhos já assim gravados em CD e a gente tá já assim, há um tempo assim na estrada, né? Desde os anos 90. Eu dei um tempinho também, eu fui fazer uma faculdade de psicologia em 2002, então ele ficou no ar entre 90 e 2002, depois eu dei um tempo, fiz uma faculdade e voltei agora em 2015, já com uma nova formação. A formação nova do Ajna é Ivo Rocha na batera, Nando Simões no baixo, Lucas Pelarin na guitarra e Gustavo Manzan na outra guitarra. E eu, Tibé, nos vocais. A gente acabou de lançar o EP com 4 faixas, War Crimes, produzido pelo Pompeu, do Corsos, e assim mixado pelo Aero Strange, que sempre foi assim, meu assim, produtor desde o começo da banda, lá nos anos 90. Lançamos também esse ano de pandemia, 3 videoclipes, o Killer God, o Hunger e o War Crimes. E estamos para lançar agora um 4º videoclipe, que é desse EP, é The Shadow of the Cave, que com certeza vai estar no ar ainda esse ano, logo após as eleições. Aí a gente está tentando apressar para poder assim lançar. Nós temos muitos planos, estamos com 5 músicas novas, estamos querendo voltar a gravar, voltar a tocar, só que a gente está tendo que ter realmente um tempo, né, esperando essa fase passar, né? Então, o que eu tinha para falar era isso. A galera que vem me acompanhando nas redes sociais sabe da minha carreira, né? E espero que vocês continuem sintonizados com a Ajna, tá? Que nós estamos aí. A gente não parou não, a gente só tá dando um tempo porque todas as bandas pararam.
E, gente, vamos dar uma força pro rock nacional, pro rock autoral, tá certo? Muito obrigado pelo convite e tamo junto, hein? Valeu, João! Yes! De volta, rapaziada! Tibé, muito obrigado, sem palavras pela sua participação, viu? Obrigado mesmo por ter topado participar aos 47 do segundo tempo, com um depoimento sensacional. E continuando a falar de garotas da pesada, nós vamos falar dessa banda aqui, ó. Volcana com Mind Trips. Você tá ouvindo de fundo. Semi-Olds. Então, o Volcana, cara, as Volcanas, né, como eles diziam. O Volcana é uma banda assim que ela começaram... Uma banda que começou com tudo, né? Então eles têm um EP com a banda Flâmia, de Brasília também. E aí, no circuito de demos, eles lançaram o primeiro álbum que chama First. E aí teve algumas mudanças de formação. Entrou a Cláudia França no vocal da Marielle Loyola. E aí eles lançaram o Mind Trips, que é esse álbum aqui, ó. E eu lembro que na época ele foi lançado pela Radical Records, que ela tinha distribuição da EMI, ou seja, né, a banda estava pronta para dar o pulo do gato, né, meu? E musicalmente, ela estava no caminho certo, porque, mano, em comparação aos primeiros trabalhos das meninas, uma banda 80% feminina, vamos dizer em conta, né, nesse álbum, porque o baterista é o Sérgio Fac, que já do Voodoo, que já tocou com Viper, é um cara que tem muita história no cenário. E a sonoridade aqui era uma sonoridade revigorada, e o vocal da Cláudia França era bem agressivo, né? Alguns diziam que era na linha do Pantera, mas pra mim não chegava tanto, mas era uma linha vocal bem agressiva, que casou com as músicas do disco, né, meu? Você pega, por exemplo, a faixa Mind Trips, você pega Semi-Old, Keep On Trying, a música Goodbye, que ela conta com a participação do Frank Blackfire, né? Que já foi do Creator e hoje tá no Sodom. E o que chamava atenção era a coesão desse disco, né? Que era um disco pesado, feito para bater cabeça, sabe? Era o disco certo no momento certo, sabe? Até eu lembro que a balada When You Are One tocou muito na MTV no programa Gás Total. Então a banda fez o disco certo, na hora certa, assim, um disco pesado, um disco conciso, que era que eles estavam fazendo uma espécie de metal moderno, né, meu? Então você não dizia que era thrash, que não era heavy, que não era noise, era o som da Volcana na época, né, meu? Um disco perfeito, que a gente não entende, né, meu? Porque nesse mundo dos negócios, né, meu? Não basta só ter um disco bom no bolso, a banda ter um visual bacana e fazer um show bom, né, meu? São várias coisas que entram no meio do caminho, né? E agora tá tocando When You Are One, uma baladinha muito bacana desse disco. E a outra banda que eu vou falar hoje é o Puss, com o seu primeiro disco de 1991. E o Puss também, cara, assim como o Volcano, é uma banda que também era uma banda que tava fazendo tudo certinho, assim, sabe? Eu lembro até hoje que eu conheci a banda por causa da revista Rock Brigade, então... agora eu não lembro se era uma demo que eles tinham lançado ou se era o primeiro disco que eu li a resenha, né, meu? Então a banda, ela chamava atenção porque era um quarteto que tinha... Na época era Simone, depois ela virou Young Death, depois Siang. E ela era guitarrista, ela mandava muito bem nas cordas. Ela tinha você sentia uma grande influência do Kerry King nos riffs dela, assim. E a banda fazia um death metal que... ele mesclava de forma perfeita o cenário americano e o cenário europeu. E isso que era bacana no som do Puss, né? Porque ouvíamos as bandas americanas com aquela sonoridade, ouvíamos as bandas europeias com uma determinada sonoridade. E nesse disco que eu vou mostrar de novo, a gente tinha uma oportunidade de ouvir um mix muito bem feito das duas escolas. E o vocal do Ronan era perfeito para esse disco, sabe? Então é um disco que ele é repleto de músicas boas, sabe? Como Blood Pact, Sexual Devastation, Luxury, cujo clipe a galera fã de death metal deve conhecer, Mosh, que é um dos hits do grupo, e Die. São faixas muito boas, muito concisas, que fez a banda trilhar um caminho muito foda e criar um nome, né? Logo no primeiro disco. Eu lembro que eu tenho a minha prima Simone de Midnightmare. Ela era fãzaça do Puss. Eu lembro quando ela comprou esse disco na galeria, na Devil Discos. Ela viu o show do Puss quando eles tocaram em Santo André. Eu não consegui ir na época. Então era uma banda que ela
fez a lição de casa direitinho, né, meu? E depois eles lançaram mais alguns trabalhos, né, meu? Sin is the Only Salvation, que já tinha a música Comando Vermelho, né, que tinha a participação do Chico Science. Depois eles lançaram Presents, né, que era uma linha mais experimental, como eles até disseram na época, né? O Pus lembra mais hoje o Nine Inch Nails do que o Napalm Death no início de carreira, né, meu? Então, embora esses dois álbuns, o Sin is the Only Salvation e Presents, sejam bons trabalhos, eles não têm a mesma essência, eles não têm essa aura marcante do disco de estreia, né, meu? Então, depois desse disco, acho que eles viram que as coisas não dariam mais certo, né, meu? Então, a Siang decolou a carreira, né? Então, ela participou de reality show, posou para revista, lançou alguns trabalhos aí numa linha bem diferente do Pus, e a banda enfrentou uma espécie de ato. Só que hoje a banda tá de volta, ela só tá com o Ronan, da formação original, e tá fazendo alguma coisa lá no cenário de Brasília, né, meu? Vamos torcer para que essa volta, ela proporcione alguns novos materiais, né, meu? Uma continuidade numa história que começou muito bem aqui, né, meu? E você quer saber da Turma do Amendoim, né, meu? Magrício mais uma vez foi sem educação, quis vir na frente, e ele falou uma coisa assim pra mim, que ele curtiu pra caralho o Pus, ele era muito fã desse disco do Pus, gostava pra caramba da Wendy Williams, ele disse que tem um VHS desse filme Reformatório de Mulheres, e ele é muito fã assim do Warlock também. Ele não curte o que a Doro faz hoje, mas ele é muito fã de Warlock. Já o Finoide também curtiu bastante, cara. Ele falou que gosta muito de death metal, ele gosta da cena dos anos 90, ele falou que foi nessa que o Stoner começou a aparecer, então ele acompanhava muitas bandas de diferentes sonoridades, e do metal tradicional do Warlock, o som direto e reto da Wendy Williams, ele é muito fã. Mas o que eu achei muito legal desses dois aqui, ó, que quando eles viram o depoimento da Tiberius falaram: nós amamos Made in Brasil. E era isso, rapaziada. Muito obrigado. Muito obrigado pelos toques, pelas sugestões. Eu acho que esse tipo de feedback ele é muito importante, sabe? Porque nesse a gente vai descobrindo pautas legais, vocês vão acabando vendo coisas que a gente não vê. Então é muito importante essa interação. Então eu fico muito feliz com os rumos que o canal vai tomando. Eu só tenho que agradecer a vocês imensamente. E não vamos perder nossos próximos encontros. O nosso encontro de sexta-feira eu vou falar um pouquinho de heavy metal melódico, de prog metal. E não percam os encontros da outra semana, que eu vou falar de clássicos, mas umas coisas bem diferentes, com participações especiais. Então era isso, rapaziada. Grande abraço e até mais!